Olá, mundo do samba, olá, Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós daremos início ao nosso penúltimo episódio deste ano do nosso podcast, que esse ano estreou na SASP, mas que o ano passado teve a sua primeira temporada, então esse é o final do nosso segundo ano de podcast. Hoje nós traremos uma reflexão sobre o quesito bateria, só que no olhar de duas ritmistas da Rosa de Ouro, duas ritmistas do chocalho, um instrumento bastante perigoso dentro de uma bateria. Então aqui a gente vai fazer várias reflexões acerca não só da bateria, mas também de outros aspectos que rondam esse quesito tão importante do carnaval. Mas antes, não deixe de curtir a SASP nas suas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no YouTube. Se você estiver ouvindo, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e ser membro da SASP por apenas R$ 4,99 por mês. Então é isso. Então hoje a gente vai receber a Dominique e a Fernanda. Isso aí. Boa noite, meninas. Boa noite, bom dia, boa tarde. Nós não sabemos o horário que vocês vão estar ouvindo, né? Então, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Boa noite. Obrigada Boa pelo convite, noite. Emerson. Muito obrigada. É sempre um prazer conversar com as pessoas do mundo do samba, principalmente as pessoas que não têm aqueles holofotes em cima, que acho que o nosso mundo tem muita coisa de aparência, muito de ego, e eu não gosto disso. Eu gosto de conversar com as pessoas que estão ali fazendo, de fato, o nosso carnaval. Então, para o nosso público conhecer vocês, e até mesmo para os amigos de vocês, talvez conhecerem vocês um pouco melhor, qual é a primeira lembrança que vocês têm do carnaval? Pode ser de criança ou algo um pouco mais marcante. Qual a primeira lembrança de carnaval que vocês têm? A minha primeira lembrança é quando eu era muito pequena. Minha família não é do carnaval, né? Então eu sempre viajava para a praia. E eu era a única que ficava acompanhando os desfiles na TV a madrugada toda, assim. E aí eu já era apaixonada pela Vai-Vai, assim. Eu ficava assistindo os desfiles, ficava esperando para assistir as escolas. E eu era a única pessoa que acompanhava desde pequenininha. No caso, você é de São Paulo, né? Você é de São Isso. Paulo. A sua família nunca curtiu carnaval? Não, minha família, inclusive, é do Rio de Janeiro, mas eles não Não. gostam de carnaval. É algo bem raro, inclusive. E você, Fernanda? A minha primeira lembrança foi no título, o último título, né, que a Rosas teve em 2010. Eu tinha 9 anos. Aí o Rosas ganhou, minha família inteira foi lá na quadra. Aí eu lembro que foi a maior festa na rua, dentro da quadra. Acho que a minha primeira lembrança é essa, assim, do carnaval. E como você se reconhece como sambista, né? Porque a gente gostar quando é criança, né, é algo normal, né? Mas tem aquele momento que parece que desperta alguma coisa dentro da gente, a gente fala, não, agora acho que eu não só gosto disso, acho que eu sou um sambista. Como que isso aconteceu com vocês? Para mim, eu acho que é quando você acaba assumindo um pouco da responsabilidade da escola, no caso do nosso quesito da bateria, e você acaba assumindo a responsabilidade da bateria, de entregar nota, também é sua. Então, você não é só mais uma pessoa ali que, se eu não tiver, não vai fazer diferença. Você acaba assumindo que você tem devida importância para a escola, para a bateria, e você realmente faz parte daquilo, sabe? Eu acho que esse é o momento que você acaba sentindo que você realmente é sambista, pelo menos da minha parte. Cara, eu acho que é exatamente isso. A gente é tipo uma peça de um quebra-cabeça. Um vai juntando o outro, vai alinhando, e quando finaliza é a hora da apresentação e vai que vai. Acho que esse é um momento, assim, bem encaixe perfeito, assim. Porque dá para perceber quando alguém erra? É uma pergunta que eu sempre tenho, assim, porque normalmente são 200, 150 pessoas. Dá para saber quando uma pessoa erra? É fácil perceber ou é um pouco difícil? Principalmente você que foi, principalmente a Dominique, que foi, já coordenou, já participou de coordenação de bateria. É fácil perceber isso ou dá para disfarçar um pouquinho ali? Cara, eu acho que depende muito, sabe? Tipo, pelo menos a Rosa de Ouro, a bateria com identidade em si, a gente é muito animado.
Então, a gente sempre fala, quando a gente tem apresentação, tem ensaio técnico, errou, finge que não errou, vai embora. Então, acho que depende muito, assim, a gente é muito alegre, a gente acaba pulando, cantando. Então, acho que isso passa batido. Mas, claro, se você estiver atento a um instrumento ou outro, se errar, eu acho que você consegue perceber, sim. Depende muito do tipo do erro também, né? Assim, se for um erro, a pessoa deu uma atravessadinha, uma hora que era para parar, pode ser que você não perceba, mas tem uns erros muito esdrúxulos, né? Então, se a pessoa atravessa num apagão, só a pessoa continua tocando, é muito perceptível, né? Mas acho que tem erros e erros, assim, tem erros perdoáveis, tem erros que você fica, meu Deus, parece que você nunca fez. E como vocês começaram dentro da bateria? Foi na Rosa de Ouro? Foi em outro lugar? Como que isso começou na vida de vocês? Quer falar, Domi? Então, eu comecei tocando na bateria da minha faculdade. Entrei na bateria da faculdade em junho de 2015. E aí eu conheci umas pessoas que eram de outra faculdade e eles já desfilavam em escola de samba há um tempo. E me convidaram a participar do carnaval. Falaram que teria uma escola, que um diretor precisaria de ajuda para desfilar na segunda-feira na EMB. E que se eu quisesse, essa era a forma que eu conseguiria, até por ser um pouco mais em cima da hora, né? Normalmente tem que entrar com bastante antecedência. E aí esse foi meu primeiro contato, assim, nesse mesmo ano eu comecei a tocar na bateria da faculdade e já desfilei numa escola pequenininha. No caso, você participou de qual bateria de faculdade? Porque tem vários, né? Um fenômeno bastante interessante, principalmente de São Paulo, né? Eu era da bateria bandida, da IASH USP, da USP Leste. Famosa, famosa. E você, Fernanda? Olha, desde 2016 eu acompanho o carnaval no AMB. Desde 2016 eu vou lá assistir e meu coração sempre bateu forte pela bateria, né? E eu a louca, assim, meu Deus, como que eu faço pra entrar? Como que eu faço pra entrar? E aí eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum contato. Aí em 2018 eu entrei numa escola nova. E aí eu tinha alguns amigos que tocavam na bateria, né? Da Rosa de Ouro. E eu perguntei, falaram que tinha a bateria Mirim, né? E aí eu falei, me passa o dia, o horário, me passaram e eu fui lá. Nessa que eu fui, conheci duas meninas, que era a Bia e a Maria. Hoje elas tocam com a gente, elas que me ensinaram. E aí foi assim, meu primeiro contato com o chocalho foi acho que se eu não me engano, foi em abril de 2019. Acho que foi isso. E aí eu fui aprendendo, depois no final do ano teve audição, né? Aí me chamaram para participar, eu fui e passei e eu já subi para a bateria oficial. Foi isso aí. Sempre foi o chocalho para vocês duas ou já tiveram contato com outro instrumento dentro da bateria? Eu comecei no agogô, na verdade, na bateria da faculdade eu comecei no agogô. Aí eu fui tocar chocalho, meu primeiro desfile na escola de samba foi como chocalho já, que foi naquele ano. E aí eu sempre desfilava nos dois. Em uma escola eu estava no agogô e outra eu estava no chocalho. E no Rosas eu tô no chocalho. Eu só toco chocalho, os outros instrumentos tô tentando aprender. Tenho algum tempo para aprender, assim, mas até agora só chocalho. E como foi principalmente para você, Dominique, que tocava numa bateria que em tese é de jovens, né? Uma bateria universitária, pelo menos eu acredito que tenha uma juventude, não tenha uma questão de experiência, como por exemplo uma bateria da Nenê, escola que eu estudei no meu mestrado, que praticamente para você entrar na Nenê parece que você tem que fazer uma saga na sua vida ali, embora tenha mudado nos últimos anos, que é um fenômeno que está acontecendo em São Paulo, né? Que é a questão do jovem dentro de baterias já com uma experiência, né? E na Rosas tem uma questão muito interessante, que o mestre de bateria também é muito jovem, o mestre Rafa, né? Como vocês veem, né, essa mescla de juventude e experiência dentro de um quesito que pode não parecer, mas mudou muito ao longo dos anos. Como vocês enxergam isso? Pode falar primeiro, Fê. Ixi, tô pensando. Cara, então, Cara, é difícil pode falar. também pensar nisso, sabia? É muito difícil.
O meu pai, ele sempre falou, a Rosa de Ouro é uma bateria muito jovem, realmente. Uhum. Porque por a gente ter a bateria mirim, isso já ajuda bastante, né? Porque o pessoal que toca na mirim, geralmente já sobe e já fica todo mundo jovem. Cara, é bom ter pessoas jovens, assim, é bom. Porque é pessoa que arrisca, sabe? Tipo o Rafa. O Rafa é novo, ele gosta de arriscar. Ele vai que vai na avenida e a gente vai junto com ele, sabe? É uma mão segura a outra. Uhum. É uma coisa que eu vejo que as pessoas que estão há mais tempo na bateria, seja no Rosas, em outras baterias que eu passei, às vezes eles são um pouco difícil você desafiar eles, entendeu? Eles gostam um pouco mais da zona de conforto. E acho que o regulamento, por agora ter a parte de criatividade e tudo mais, os mestres, principalmente o Rafa, né, que gosta de ousar bastante, acaba sendo bom ter pessoas que gostam de desafio, né? E os jovens, eles, querendo ou não, eles conseguem abraçar melhor o desafio, sabe? Principalmente ali no Rosas. Quanto mais loucura, mais as pessoas gostam. E cada vez que tem algo novo, os ritmistas super abraçam, sabe? Eu falo principalmente da nossa ala. Cada vez que a Sim. Marcela chega com algo novo pra gente, a gente super abraça, assim, porque é um desafio novo. Sim, e a Não, gente gosta bastante. e Fernando, você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, que é a importância não só de ter uma escola de bateria, né, mirim, mas principalmente de ter a transição, né? Porque nem sempre isso acontece, né? Como você se vê, Fernanda, lá do início da escolinha para Fernanda hoje já na bateria? Cara, lá na escolinha, nossa, tem alguns vídeos meus tocando que eu fico, meu Deus, eu tocava assim. Mas assim, né, meu primeiro contato com o instrumento, mas depois que eu fiz a audição, né, morrendo de medo, tipo, primeira vez eu falei, meu Deus, se eu passar eu tô na bateria oficial, a bateria que vai lá no AMB, sabe? Então bateu o nervosismo, mas assim, fiquei tocando lá e deu tudo certo, eu passei, né? E, tipo assim, a minha evolução com a Marcela, ela ajuda muito também, né? E também a Bia e a Maria, que eu já tinha citado antes, elas também me ajudaram. Elas falaram pra mim, ó, você tem potencial, só treinar que você consegue. E é questão de treino mesmo. Pega um instrumento, vai treinando, entra no ritmo que consegue. E para você, Dominique, como foi ter uma diferença entre ser só ritmista tocando e estar na coordenação, né? Como é essa transição ou como é ser esses dois postos dentro de uma bateria? Dominique, prefiro muito mais ser ritmista. Porque quando você é ritmista, a sua única responsabilidade, querendo ou não, no máximo é você mesmo. Você tem que fazer o que o seu diretor está pedindo, e essa responsabilidade ela é um pouco mais limitada, e isso acaba sendo bom. Agora, quando você é diretor, as cobranças elas vêm de vários lugares, né? Então, a cobrança que a minha diretora recebe da minha ala, eu nunca vou saber, porque é algo exclusivo dela, do trabalho dela e da proposta que ela quer entregar, entendeu? Nós somos parte do trabalho dela. E quando você é diretora, não, você tem que entregar toda uma responsabilidade, a nota acaba pesando, acaba sendo, né, às vezes um peso também para o diretor, porque na súmula, às vezes, vem o nome do instrumento, então isso acaba sendo uma situação um pouco delicada. Então, todo mundo quer entregar como diretor, entregar o melhor trabalho e não ser você o mencionado nunca na súmula. O ideal é ninguém ser mencionado, né? Todo mundo tira 10, mas acontece, faz parte. Vocês tocaram num ponto que é muito importante, né? Porque às vezes a gente coloca na nossa cabeça que a bateria, obviamente a bateria é um quesito coletivo. Mas é interessante que vocês tocaram num ponto que é um coletivo que dentro dele tem vários coletivos, né? Tamborim, chocalho, surdos. Sim. E então meio que tem que ser uma família, porque se não for, não vai dar muito certo, né? Ou não, porque eu acredito também que é muito ensaio para ser feito ao longo do ano, né? Então tem que ter uma sincronia, né? Vocês têm que se conhecer pelo olhar, porque senão o negócio não vai dar muito certo. Então, o que acontece é que a bateria ela tem vários grupos, né? Então, assim, por exemplo, tem o grupo, tem algum momento que a gente vai estar fazendo alguma coisa com tamborim, em algum momento a Gogô vai estar fazendo alguma coisa com chocalho.
Em algum momento a cozinha vai estar fazendo uma coisa separada. E assim, em algum momento vai estar esse instrumento interagindo com o outro. Então, dependendo da dinâmica do que a bateria está propondo no momento, acaba assim, você tendo vários grupos e várias interações que acabam sendo referência para a gente em determinado momento. Então, Sim, meio que tem exatamente. ensaios, meio que tem um ensaio, provavelmente deve ter um ensaio da bateria, mas tem ensaios individuais de instrumento. Isso acontece, isso é comum Tem. de Isso acontecer. acontece. E é pior Sim. ou é Lá mais no Rosas. cobrança? Cara, eu acredito que não seja pior, não. Até que é bom porque a gente tá só a gente, né? O que a gente tá fazendo, o que a gente tá trabalhando. E às vezes a gente até ensaia um pouco perto, tipo, o chocalho tá aqui, ó, a caixa tá aqui. Então, às vezes a gente entra junto com a caixa, então isso ajuda bastante. Uhum. E um ponto que eu acho que é muito importante é, historicamente, né? O ambiente de uma bateria sempre foi muito masculino, né? Por exemplo, algumas baterias em São Paulo resistiram muito para ter mulheres tocando, principalmente algumas escolas oriundas de torcida. Como que é ser mulher dentro desse ambiente masculino, né? Tendo em vista que nos últimos anos tem mudado uma, uma bateria que eu gosto muito é da Topé, que tem uma ala só de cuicas, de mulheres tocando, acho isso genial. Como é ser mulher dentro desse ambiente masculino? Pode falar, Fê, você primeiro. Eu tô curiosa com o que você vai falar. Cara, olha, eu não. Assim, tem as suas diferenças, óbvio. Tem gente de fora que fica olhando, nossa, tem só mulher. Enquanto, tipo, as pessoas olham no chocalho, às vezes tem homem. Acaba sendo a mesma. Lá no Rosa a gente tem uma menina, só esqueci o nome dela, que ela toca surdo de terceira. Acho que ela é a única menina, né, Domi? Tinha Se eu não ela e me uma engano. menina mais nova, não Aí, era? Uma tipo, as menina pessoas que era querendo ou não dão uma adolescente? olhada, mas. É verdade, uma de cabelo Uhum. cacheadinho, né? Acho que são as duas mesmo. Acho que as duas únicas e tem uma menina que toca caixa. Acho que elas são as únicas, assim, tipo, da parte de trás, assim, no meio do mundo masculino. Mas assim, acredito que seja bem tranquilo. Acho que dentro da bateria todo mundo se respeita. Acho que só fora, assim, deve ter alguns olhares, tipo, nossa, uma menina. Mas a gente não liga, não, e vai relevando. Eu acho que o fato de serem pessoas jovens acaba colaborando para com que a gente não tenha tanto preconceito ou, sei lá, duvidar da nossa Exato. capacidade e tudo mais. A liderança ser feminina também acaba ajudando. Então, acho que ali no Rosas eu nunca presenciei nada que eu acabe me sentindo incomodada ou que eu possa ter entendido de uma forma estranha, mas acho que ter muita gente jovem acaba ajudando. E assim, a gente nunca pode controlar o que as pessoas pensam. Então, o que elas estão pensando, a gente não sabe, mas a gente sabe o que Exato. eles não fazem com a gente, entendeu? Uhum. Então, acho que é isso que a gente Sim, consegue isso falar mesmo. para você, sabe? Não, porque eu vejo em alguns outros setores no carnaval uma espécie de estigmatização, como se um erro feminino, dependendo de alguns quesitos, fosse mais atacados que alguns erros de um homem. Por exemplo, uma profissão a que eu mais acompanho, que é carnavalesco, né? Em São Paulo, a última vez que a gente teve uma mulher como carnavalesca no grupo especial foi há muitos anos, né? Muito difícil ter uma mulher como assumindo um cargo de carnavalesco. E eu percebo que nos últimos anos a entrada das mulheres dentro de algumas baterias, principalmente as mais tradicionais, tem modificado, inclusive, o modo das baterias se comportarem no AMB, né? Como vocês bem falaram, a Rosas de Ouro sempre teve essa característica mais de juventude, né? Por exemplo, cito aqui a Colorado, a Moca, que também são baterias bem de juventude, e a gente percebe que existe uma equidade de mulheres e homens. Por exemplo, a Águia de Ouro, que é uma das pioneiras nesse aspecto. E a pergunta surge exatamente dessa questão, porque, querendo ou não, o nosso mundo é de muito julgamento, né? A gente nunca vai ser valorizado pelo acerto, a gente vai sempre ser atacado pelo erro. Sim. E
E, infelizmente, dentro de uma sociedade bastante machista como a nossa, e num ambiente que, querendo ou não, a escola de samba ainda tem esse traço de machismo muito grande, é por isso que surge a pergunta, porque às vezes para a gente que está nesse meio e já sabe conviver com possíveis gracinhas ou deboches ou haters mesmo, mas para o mundo de fora, para as pessoas que às vezes praticam isso, às vezes elas não percebem que elas estão praticando. É por isso que é sempre bom a gente tocar nesse assunto. E se você faz isso, gente, não faça, porque você está sendo mal educado, acima de tudo, né? Sim, por favor. Sim. E tem um aspecto muito importante, né? Agora já entrando um pouco mais do que mudou ao longo do tempo na bateria, que hoje em dia, para você tirar, e vocês podem até explicar um pouco melhor para mim, a questão da mudança do último carnaval. Se não me engano, são 16 compassos ou algo do tipo, eu não lembro se é essa quantidade, e meio que faz com que a bateria tenha que ficar extremamente técnica, né? Mas ao mesmo momento ser espontânea e criativa, né? Vocês como ritmistas, né, que participam de um processo, eu acredito que de meses, né? Quais são os prós e os contras dessas exigências, né, que acontecem e vão surgindo ao longo dos anos, principalmente na bateria? É bom ou ruim? E explicar o que são 16 compassos, né? Porque às vezes as pessoas não sabem o que é, né? Quer falar primeiro, Fê? Pode falar, Dona. Você tem mais. Conhece mais essa área, você que já foi diretora. Então, eu acho que essa mudança do regulamento, ela veio para tirar um pouco algumas baterias dessa zona de conforto. Para muitas delas, isso acabou não sendo nenhuma mudança, porque o trabalho do Rafael de 2019, não, se você olhar, assistir o trabalho dele de 2019, assistir o trabalho de 2020, você não vai ver uma diferença absurda. Nossa, agora ele está seguindo o regulamento. Não. Ele continuou seguindo o trabalho dele já seguia esses critérios aí de criatividade dos 16 compassos, acho que não sei o número exatamente, acho que é 16 mesmo. E o trabalho dele não mudou, entende? Então, ele continuou seguindo da mesma forma, se preocupando com os outros critérios de afinação, de precisão, etc. Isso acabou não mudando, o que acaba tirando outras baterias, outras escolas da zona de conforto, porque acontecia muitas escolas de, na hora do desfile, não tá com o trabalho da forma que gostaria de apresentar naquele momento, e acaba não apresentando daquela forma ali na hora, acaba indo com o samba mais reto e tudo mais, e isso acaba acontecendo. E aí isso acabou tirando muita gente da zona de conforto, mas para bateria com identidade, acredito que não, assim, acredito que essa mudança do regulamento não influenciou no trabalho do Rafael. Ele vai poder falar com mais propriedade, mas eu, vendo como alguém que assistia a bateria e hoje toca, eu vejo que isso não mudou muito. Ele continua com o mesmo segmento do trabalho dele e tudo mais. Eu já toquei em baterias em que, né, tinham a bossa e tudo mais, e no dia não desfilaram, isso faz um tempo, foi antes de mudar o regulamento. Mas isso pode acontecer mesmo. Agora todo mundo tem que ter uma variação de criatividade para ser julgado, né? Uhum. É como a Nomi falou mesmo, bateria com identidade, né? O nome já diz. Eu acho que o Rafa queria levar a nossa identidade para a avenida. Então, acho que teve mudança, sim, mas o Rafa continuou fazendo o trabalho dele e a gente continuou fazendo. Não, é interessante esse ponto que você tocou da zona de conforto, porque a gente já teve discussão aqui com carnavalesco na questão de enredo, alegoria, fantasia, a gente já teve aqui discussão com pessoas que fazem samba enredo, agora vocês com bateria, e eu percebo uma coisa que é comum em todos, né, que parece que talvez a bateria tenha sido um pouco diferente nesse aspecto de uma obrigatoriedade, né? Vocês tiveram que ser forçados, entre aspas, né? No sentido positivo, no sentido negativo, a terem que fazer essa alteração.
Coisa que nos outros quesitos, quanto mais você tenta usar, mais você vai ser despontuado, principalmente os quesitos visuais, que você tem que fazer ali o feijão com arroz. Né? E você toca num assunto muito interessante, que é a questão da zona de conforto, porque a gente sabe que nem toda bateria tem uma infraestrutura, às vezes, de ter muitos ritmistas, e às vezes não tem nem instrumento direito para tocar, principalmente nos grupos mais abaixo, né? E às vezes o risco pode se tornar um desastre, né? Se não for bem feito. Mas também tem outro ponto, né? Que são as baterias tradicionais que historicamente não faziam bosses, né? E tiveram que, vamos dizer assim, terem que ir para esse caminho, né? Então é interessante vocês, dentro de uma bateria que já faz isso, e é muito bom pontuar isso, né? E no passado o Rafa sofria com alguns jurados que tiravam pontos porque não entendiam algumas coisas que aconteciam na bateria, né? Eu lembro que no início ele tirou alguns décimos, aí no outro ele tirou 10. Aí no outro ele tirava, aí no outro ele tirava 10. Foi meio que assim, um ano sim, ano não, e ultimamente ele tem sido mais bem compreendido. Mas é interessante a gente perceber como um quesito que surgiu, entre aspas, no nascimento da escola de samba, se alterou, sofrendo alterações ao longo do tempo, né? E que é bom ou ruim, né? E vai depender, como a gente deu para perceber, do ponto de vista e do modo de organização que a gente está passando, né? Então a gente vai para um ponto muito interessante, que é entender como que vamos dizer assim, o jurado, né? Quando vocês estão lá tocando, né? Acho que é uma coisa muito importante, né? E acho isso também muito subjetivo, né? Que o jurado ele só avalia o que está passando na frente dele, né? Mas não é só o que está passando, é o que ele está ouvindo, né? Então, talvez seja o quesito mais alongado do sambódromo, né? Se um jurado tem um ouvido muito bom, ele vai ouvir mais do que um outro, né? Mas aí que não vem ao caso, né? Sim, então, ainda tem o principal desafio, né? Que é o recuo, que você fica ali muito mais tempo tocando. E ali na frente dele. Não, e é meio que, assim, do ponto de vista, é um pouco injusto, né? Porque de todos os quesitos é o único que de fato fica mais tempo na frente de um jurado. Eu não vejo muito sentido nisso, mas né, vocês podem até dizer se é mais tenso tocar ali no recuo ao longo do desfile. Eu acho que o recuo, porque você acaba passando gente na sua frente, você pode se distrair, tipo, pra mim é o principal ponto ali, velho, muito difícil. Vai chegando no recuo, o coração já vai batendo mais forte. Então, o jurado, quando ele tá lá na sua cabine, né, de avaliação, ele tem que fazer tudo isso aí que a gente tá vendo aqui. Se você estiver no YouTube, você está vendo. Se você estiver no canal de áudio, a gente vai ter que narrar aqui, né? Que é a sustentação, que é a manutenção do andamento rítmico da bateria em harmonia com o samba enredo, mantendo o ritmo no decorrer na área designada para o julgamento. Se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir. A sustentação não é só com o samba enredo, ela, de certa forma, se acontecer algum problema, pode alterar na harmonia e evolução, ou estou enganado? Olha, eu não sei se isso acaba afetando a harmonia e evolução, mas eu sei que isso impacta bastante no canto, né? Isso pode impactar bastante no canto da escola, que acho que em consequência nisso, né? Porque a harmonia são as pessoas, são os cantores e tudo mais, nosso time de canto, certo? E a harmonia com o samba enredo, as pessoas estão cantando, e isso pode impactar, sim. A gente acaba dando a sustentação para as pessoas para poder não oscilar o andamento e, por exemplo, toda a parte da avenida está cantando no mesmo momento, né? A gente faz a sustentação para isso. Pode ter o desencontro, né? Exato. Dos detalhes importantes, né? E afeta muito. Pode ser então aqui a gente está percebendo que não é só a bateria, não é só um quesito nela mesma, né? Segundo tópico, né, que o jurado tem que analisar é exatamente o entrosamento, que é a perfeita combinação dos desenhos rítmicos emitidos pelos naipes que compõem a bateria, né, básicos e complementares, né? Os desenhos rítmicos de cada instrumento devem ser tocados em perfeito sincronismo, com exceção dos surdos de terceira, repiniques e cuícas,
e formando a harmonia total dos instrumentos executados. Agora uma pergunta também, já complementando, vocês podem comentar esse ponto, mas eu creio que os instrumentos que têm são mais difíceis de controlar, por exemplo, um chocalho, né? Se alguém do seu lado errou, pode dar um probleminha, né? Que é exatamente a questão do entrosamento, né? É aqui que pega mais dentro de uma bateria? Para o chocalho, especificamente? Não, para os outros instrumentos. Porque às vezes eu li as justificativas de anos anteriores e eu percebo que quase sempre se tira ponto exatamente dessa, ou da precisão rítmica, que a gente vai ver daqui a pouco, ou desse entrosamento, né? Ah, tal naipe não estava de acordo no entrosamento, né? Isso é aqui que pode dar um problema ou não. É aí que você sempre vai ver na súmula escrito tamborim. Sempre. Tá na moda agora canetar tamborim, eu acho. Né? Por qual motivo você acha? Eu acho que tá na moda perseguir tamborim, sabe? Essa é a minha percepção. Porque, assim, se a gente fala para você que a gente vai 100% perfeito, não tem como. Não tem como. Mas eles estão pegando só tamborim, é o que eu mais vejo, sabe? Tamborim e acho que caixa também. Sim, às vezes sobra também, né? Exato. Como é agudo, tamborim é agudo, chocalho é agudo, caixa é agudo, a maioria das caixas, né? Comparando com o repique, a caixa acaba sendo mais agudo. O agudo, ele mostra mais quando você sobra, né? Quando você tem um desentrosamento. Quando alguém tá fora, é mais fácil você perceber. Isso é verdade. Então, você falou um ponto muito importante, é cobrar a perfeição. Né, que às vezes eu tenho percebido que em São Paulo isso tem sido cobrado durante alguns, somente no visual, né, que às vezes uma ala perde ponto porque caiu uma pena de uma fantasia. Essa perfeição, essa busca pela perfeição pode atrapalhar o andamento da bateria? Porque é impossível ser perfeito, né, como você disse. Buscar essa perfeição às vezes não pode ser um pouco problemático, daqui a pouco a gente vai ver o mapa de notas. Isso não fica com uma dor de cabeça na cabeça de quem tá ali na bateria, principalmente de quem tá na coordenação? Meio que fica com uma sombra que é assim, nossa, tem que... Como você disse, né? Se chegar lá no dia, ó, o Chocalho fez isso, já vai lá, Marcela. A Marcela provavelmente não fez algo... Marcela, se você estiver ouvindo, não esperamos que isso não aconteça com você. Mas isso, de certa forma, é uma cobrança antes, durante e depois, né? Sim. Principalmente você que foi uma coordenadora de agogô. E também é um instrumento agudo, né? Exatamente. Acaba rolando, assim, medo. Ele é inevitável. E aí é por isso que a gente ensaia tanto, né? Por isso que tem ensaio toda segunda, toda sexta. Vai começar de toda quarta. Exato. Que é o próximo tópico que a gente acabou de citando aqui, que é o equilíbrio instrumental, que é a perfeita harmonia sonora dos sons emitidos pelos instrumentos utilizados na bateria, que aqui é o coletivo, né? A gente saiu aqui do entrosamento, que é um pouco mais individual, e aqui o coletivo é que acho que isso aqui todo mundo entende, né? Vamos ser bem sinceros. Precisão rítmica, que é um tópico que eu achei um tanto quanto complicado, né? Tudo isso daqui o jurado tem que analisar. Então, ou seja, o jurado tem que ser uma pessoa bastante biônica para analisar tudo isso. A precisão rítmica seria a relação perfeita entre a expressão musical e o tempo. E é analisado o perfeito entrosamento do desenho e a execução rítmica do conjunto. O que seria essa expressão musical e o tempo? Vocês saberiam explicar o que seria isso? Ou isso aqui parece ser um pouco fora de julgamento, ou é um julgamento um pouco extrapolado do que é feito? O que você acha que é, Fê? Cara, eu acho que entra muito a questão musical e a entrada do instrumento dentro da harmonia, dentro da música, assim. Acho que isso, querendo ou não, pega bastante. Tipo, a Marcela, por exemplo, ela pega bastante no nosso pé, tipo, vamos entrar agora. Tipo, tem alguns detalhes que a gente tem que ficar mais esperto. Não só o chocalho, né, como a bateria inteira. Acho que isso pega bastante, sim. Que é o apito, né? Por isso a importância do apito e dos gestos, né? Que são feitos. Sim. Ninguém faz aquilo ali porque tá querendo curtir o carnaval, não. Aquilo ali tem
Tem uma espécie de regra ali que está acontecendo, que é pré-visto. Afinação não precisa nem dizer, né? Cada agremiação é livre para decidir a sua afinação. E a afinação deverá estar em consonância harmônica no naipe entre todos os naipes, né? Então aqui cada escola de fato vai ter a sua identidade, cada escola tem seu jeito de fazer toda essa organização. E aqui a performance, que aqui eu acho que isso daqui é o mais complicado, né? Que é analisar artisticamente a bateria em sua totalidade, valorizando a melhor performance musical com ousadia, sendo executada com excelência. Exemplos: bossa, paradinha, break, apagão, convenção e virada. É a performance que faz o Carnaval de São Paulo ser tão assim diferente dos outros, porque eu percebo que essa questão da performance, por exemplo, não está necessariamente no regulamento do Rio de Janeiro. Isso aqui em São Paulo se tornou, principalmente no último ano, um fator de tirar ponto, né? Que é uma coisa até rara dentro dos quesitos, né? Os outros quesitos você ganha ponto. Bateria, se você não fizer essa performance do jeito que é estabelecido, você perde ponto. Aqui Sim, eles pegaram um quesito que é subjetivo e tentaram quantificar ele. Basicamente isso. E isso seria correto? Seria um melhor jeito de analisar a bateria? Ou você acha que isso aqui, dependendo da exigência, fica um tanto quanto além do que deveria ser cobrado? Na minha percepção, eu acho que foi, se colocaram isso, deve ter um porquê. E tem só que tomar cuidado para tentar entender até onde a bateria está realmente querendo arriscar. A bateria, ela é assim, ela tem essa proposta por ela ser assim, ou ela está fazendo simplesmente pela obrigação de ter que seguir essa parte do critério para tirar nota. Então, se a bateria ela tem a identidade dela e o que ela faz não era fazer isso, ela tem que fazer agora por obrigação, aí eu não sei se isso é tão legal, mas quem já fazia, quem já tem esse costume e tem esse critério, não mudou nada, sabe? A bateria continua tendo a mesma identidade, o mesmo objetivo e tudo mais. Sim. E por isso a importância do treinar, né? E também a importância não é simplesmente, né? Isso aqui é importante para quem está ouvindo, né? Você pode ser um bom instrumentista, mas isso não quer dizer que talvez você vai ser um bom instrumentista no coletivo da bateria, né? Porque não é uma coisa individual, né? Por exemplo, a performance. Não vai ter uma pessoa lá que vai fazer a performance. Não. Tem que estar todo mundo em conjunto. E por isso que a importância da criatividade, né? Porque, como você bem disse, né? O jurado, ele está buscando essa subjetividade e, querendo ou não, ser criativo também é subjetivo, né? Porque uma bateria pode ser mais confortável em fazer muitas bossas e outra, talvez por causa do enredo, ou por causa do samba, isso é um pouco diferente. É uma pergunta muito, muito interessante. O samba, quando está no processo de escolha do samba, você já fica na cabeça o qual seria mais interessante para o desfile? Isso acontece para o ritmista? Pode falar, Fê. Tá. Eu acho que acontece sim. Porque antes de lançar, né, tipo, hoje é a escolha do samba. Antes de chegar esse dia, a gente já escutou, né? Então a gente já fica imaginando, já começa a criar bossa na cabeça, já fala, e se caixa fazer isso, repique fazer isso. Então, isso acontece sim. Que é pensar no futuro, né? Por isso que é importante ter disputa de samba enredo, que é a crítica que eu sempre faço, né? Porque Sim. se você não faz a disputa de samba enredo, você tira a criatividade, inclusive, das pessoas de poder imaginar um samba, ou inclusive para vocês, né, a base rítmica de tudo que está acontecendo. E agora a gente está indo aqui para o final, e agora uma pergunta, não é polêmica, mas é uma pergunta mais que aí vocês podem dizer o que falta para nós termos mestras de bateria, né? Não só pessoas que estão nos ajudantes, e juradas, porque é muito raro ter jurada de bateria, né? O que falta para ter, né, uma mestra e juradas nesse quesito tão importante? Aliás, é o sonho, vocês sonham em ser mestra de bateria?
Não, a Domi já falou que dá muito trabalho. Porque assim, tem gente que a profissão é ser músico e estar no carnaval. Eu não sei pra Fê, mas pra mim estar numa bateria é 100% hobby. E é o que eu gosto de fazer no meu tempo livre. Porque fora do meu tempo livre eu tenho meu trabalho e tudo mais. E isso é um trabalho que exige uma dedicação integral, entende? Seja de um homem ou de uma mulher, você precisa ter uma dedicação integral para aquilo. Mas vocês veem que, vocês acham que em algum momento isso vai ter que acontecer? Isso vai ser importante para o futuro próximo do carnaval, ter uma mestra de bateria? Eu acho que uma hora vai ser natural. Se a gente for pensar, né, no movimento feminista, em outros quesitos, na questão de liderança em empresas até, isso vai acontecer em algum momento. Precisa que alguém pessoas deem os passos iniciais e colocar mulheres na liderança. Porque assim, a gente tem mestres bons, homens, e a gente tem mestres ruins, homens. Não é só porque ele é homem e ele tá ali na frente da bateria que ele é bom. E a gente tem que falar que é a verdade, entende? Tem mestre que não é bom e tá lá. E tá lá, e às vezes tá há muitos anos, e o cara não tá entregando algo que talvez uma mulher poderia fazer. Mas por ele ter uma credibilidade e tudo mais, algo que as pessoas deram credibilidade para aquele homem, às vezes, aquilo acaba fazendo a diferença. Então, o que a gente precisa é pessoas que apoiem o trabalho de mulheres e não exijam 200% de uma mulher, mas exigir o mesmo que está exigindo de um homem. Então, acho que esse é o caminho. E, assim, muitas coisas você aprende fazendo. Então, você precisa colocar uma mulher na frente, acreditar no potencial dela e dar o suporte que ela precisa, né? Você colocar e deixar... Fica por isso. Exatamente. Eu sei que vocês são novas, mas pensando lá no início, quando você, qual foi o primeiro desfile de vocês como bateria? Vocês lembram o ano? O meu eu sou novinha, o meu foi em 2020. 2020. E você, Dominique? Então eu lembro. O meu primeiro no Rosas foi 2020, mas o meu primeiro de todos foi no Carnaval 2016, com Unidos de Santa Bárbara. Olhando, não precisa ser exatamente o dia de desfile, mas o dia que vocês pegaram o primeiro instrumento na bateria da universidade ou na escolinha e vocês vendo hoje, como vocês definem essa trajetória de vocês na bateria de uma escola de samba? Cara, eu defino com muito orgulho de mim mesma, porque sempre foi um sonho. Então, como a Domi falou, tipo, você tem que ensaiar, você tem que entender o que a bateria tá fazendo. Então, você tem que dar o seu melhor dentro da bateria, tanto individual quanto coletivo. Então, acho que orgulho, assim, pra mim, que cola. A gente saber que a gente tá conseguindo acompanhar o pessoal, sabe? Acho que isso, tipo assim, eu não tô pra trás, eu tô junto com eles, sabe? Tipo, nossa, eu tô conseguindo, sabe? Acho que isso é algo que eu não esperava, principalmente quando eu comecei, sabe? Eu não tinha muita expectativa. Eu achava que com o meu primeiro desfile eu nem sabia se eu ia continuar, sabe? Mas aí você vai abraçando o desafio, outro desafio. Quando você vê, você tá totalmente imerso, sabe? Quando eu comecei a tocar na bateria da faculdade, eu nunca achei que eu fosse me formar, sair da bateria da faculdade e seguir no carnaval, porque muita gente passa por aquele ciclo e encerra e tudo mais, ou às vezes não tem muito interesse, sabe? Mas eu vejo como, nossa, a gente é guerreira. E vocês diriam... Foi igual eu, tipo, Pode falar. Eu ia falar que eu fiquei com muito medo, porque quando eu entrei, eu não conhecia ninguém. Não sabia se eu tava fazendo certo, mas eu acreditava em mim, né? Então, tipo, quando a gente entra dentro da bateria e você tem um convívio com todo mundo lá, todo dia no ensaio,
Então você acaba se sentindo abraçada. Pelo menos na Rosas eu sinto isso. Eu me sinto abraçada por todos e, tipo, é um segurando a mão do outro mesmo. Tipo, se você não pegou, vamos ali no cantinho depois, eu te ensino. Tipo, lá é assim, sabe? É pra todo mundo fazer junto, igual e bonito. E uma última pergunta, o que vocês diriam para quem está sonhando, uma criança, um adolescente, ou até mesmo alguém mais de idade que está sonhando em estar dentro de uma bateria? Qual a dica, o conselho que vocês dariam? Não desistam. Cara, se for seu sonho, segue em frente, vai dar certo e confie em você. Acho que você confiar em você mesmo é a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, sabe? E colocar que vai dar certo e é isso. Sim, é abraçar o que você tá fazendo, sabe? Sair da sua casa feliz, chegar lá, passar felicidade, porque ritmista emburrado, gente que não tá feliz no carnaval, isso não combina, sabe? Eu vejo muita gente que é emburrado, que parece que tá triste, sabe? De estar ali, tipo, valoriza, sabe? Aquele é um momento que poucas pessoas têm o privilégio de estar numa bateria, então, assim, valoriza esse momento, sabe? É isso que eu acho que eu E falaria. carnaval é algo alegre, né? Carnaval é Sim. algo alegre, então você tem que ficar feliz, tem que botar o sorriso no rosto e ir embora. E saber que vai ter erros no caminho, né? Não vai ser nada assim, logo de cara já vai sair tocando igual um grande Sim. instrumentista. É um processo, né? Não é uma coisa assim Sim, rápida. é um processo. Sim, ser humilde e saber que muita gente sabe muito mais que você, né? Saber ouvir. Sim, isso é verdade. Isso é muito importante, inclusive, viu? Para muita gente dentro do carnaval, nesse nosso meio bastante complicado. Bem, meninas, foi um prazer conversar com vocês sobre esse quesito que eu particularmente não tenho tanto conhecimento, minha área é um pouco mais de narrativa, né, enredo, alegoria e fantasia, mas foi um prazer ouvir vocês, acho que é interessante te olhar sim, se fosse um mestre de bateria, seria legal, talvez no futuro a gente faça, mas acho que ouvir o ritmista que faz de fato, que faz o negócio funcionar, né? Infelizmente o mestre não faz sozinho todos os instrumentos, né? Mas acho que ouvir o ritmista falando de bateria, acho que foi muito. Eu aprendi algumas coisas aqui, inclusive, né? Deixa aí, o último recado aí para vocês, né? Para se despedirem. Eu queria agradecer o convite, né? Muito obrigada. Obrigada, Marcela, também, por ter falado, ter lembrado da gente para conversar com você. E é isso, obrigada. Eu agradeço também, Emerson. Muito obrigada pelo convite. E a Marcela também, né? Maravilhosa. Vou até mandar um beijo para ela aqui. Beijo, Marcela. Beijo, Má. Então, um abraço, Marcela. Esperamos que um dia você seja a mestra de bateria da Rosas de Ouro. Esperamos que isso um dia aconteça, mesmo que você não queira, isso um dia vai acontecer. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Esse foi o nosso episódio de hoje do nosso podcast. O nosso penúltimo, na semana que vem, a gente vai fazer uma reflexão do carnaval que não teve e do carnaval que pode ter em 2022, que é o nosso último episódio. Não deixe de curtir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. Não, só tem essas, né? Eu falo sempre outras coisas mais, eu não sei, é a força do hábito. E aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo, mas sempre com respeito, por favor. E é isso, gente. Até uma próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.